beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Olha só que top esse vídeo. Eu vou revelar para vocês como eu chego no resultado final, que é esse desenho que vocês estão vendo aí, como eu chego nesse resultado final, como eu acho as medidas, aquelas medidas que eu passo para vocês em cada vídeo, né? De altura das paredes, as distâncias, a posição do ponto de fuga, tudo o que vocês me perguntam, eu vou responder aqui nesse vídeo, mostrando para vocês passo a passo. Então, se você quer aprender a desenhar, você tem que acompanhar esse vídeo até o final. E detalhe, essa casa aí é de um cliente, é do Christian. O Christian entrou em contato comigo e pediu para eu fazer o desenho da fachada da casa dele. Só que detalhe, a casa ainda está em construção, só tem a parte de baixo, ainda está no bloco ainda. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um desenho, certo? Como que eu faço um desenho, como a gente obtém certas informações importantíssimas para ajudar a chegar nesse resultado aí que vocês estão vendo, que é essa fachada aí dessa casa, beleza? Então acompanhe esse vídeo e caso você fique com dúvida, né, assistindo o vídeo até o final, ainda fique com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu respondo em seguida, ou adiciona lá no meu WhatsApp e eu respondo você lá no Zap, beleza? Bom, então vamos começar esse vídeo, né? Acompanhe aí, não passe o vídeo, não pule, porque enquanto eu estou explicando ali no papel, eu vou colocando em letreiro aqui, certo? Escrito no vídeo, as regras, né? Todos os detalhes, os itens, certo? Primeiro item, segundo item, terceiro item. Então, não passe o vídeo, porque você pode perder uma informação muito importante. Beleza? Vamos lá? Então, acompanhe o vídeo aí. Ok, pessoal, esse aqui é o rascunho final, tá? Então esse aqui é o rascunho final. Desse rascunho agora nós vamos fazer o desenho final, que é o desenho valendo, tá? Então já percebe aqui que eu anotei as medidas. Aqui não tem segredo, ó, certo? Do desenho que eu fiz, ó, 6, né, ó, 4,5. Então eu vou anotando as medidas para ficar mais fácil para o vídeo. Então muita gente pergunta como eu chego no resultado dos meus desenhos. Então vamos lá, pessoal, analisa aqui comigo, olha só. Ponto importante, saber a medida do papel que você vai desenhar. Então nós estamos falando aqui de uma folha A4. A folha A4, ela tem aqui, ó, certo? De cima para baixo, de baixo para cima, a medida de 21 centímetros, ponto 3 milímetros, certo? Então se eu tenho 21 centímetros aqui, arredondando, de baixo para cima, então, o que eu vou desenhar? Uma casa baixa, um prédio. Então, isso vai ter que caber dentro dos 21 centímetros, certo? Então, eu vou fazer uma casa com 2 andares. E ainda vai mostrar um pedaço do teto. Ó, uma casa com 2 andares, vamos dividir aqui no meio. Ainda vou mostrar um pedaço do teto. E ainda vou mostrar um pedaço aqui da garagem. Certo? Ó, então eu vou dividir isso em 1, 2, 3, 4, certo? Então eu tenho 4 partes aqui dessa casa, mas a casa ainda não existia, ainda estava no esboço, no rascunho, então ainda não tinha definido. Então vamos esquecer essas linhas aqui, certo? Vamos voltar para o zero. Então eu não tenho a casa ainda, estou fazendo o esboço, mas eu sei que é uma casa de 2 andares. O cliente já me passou e o desenho que eu quero fazer é uma casa com 2 andares e que mostre um pedaço do teto. Então olha só, se a folha tem 21 centímetros, eu não vou começar fazendo, por exemplo, essa altura aqui com 10 centímetros. Por quê? Se eu fizer essa altura aqui com 10 centímetros, certo? A de cima, obviamente, vai ter que ter quase isso, porque é um desenho meio que, vamos dizer, coerente, né? A parte de cima com a parte de baixo. Então, se eu colocar 10 centímetros aqui, 10 centímetros, já dá 20 centímetros. A folha tem 21 centímetros. Então, você tem que ser meio matemático. Presta atenção. Você tem que ser meio matemático, tem que saber a altura da sua folha e fazer as divisões. Pô, casa de 2 andares, certo? O principal aqui é
Vamos lá, deixa eu pegar para ilustrar melhor. O principal é aqui, ó. Essas duas partes da casa, certo? Isso aqui é o principal, ó. Essa parte de cima e essa parte de baixo aqui. Então, obviamente, se a folha tem 21, eu não vou começar com 10 centímetros aqui, certo? Então é assim que eu descubro as medidas. Eu vou rascunhando aqui as alturas. No desenho final, essa altura ficou com 6 e a de cima ficou com 6. 6 mais 6 são 12, certo? Então ainda me sobra mais 11, né? Para trabalhar em cima. Opa, peraí. Mas 6 são 12. Menos 21 são 11. Eita, pega, eu falei errado. Rebobinei. Então 6 mais 6 são 12. Menos 21 são 9. Então eu sei que em 9 centímetros ainda dá para eu fazer essa parte aqui de baixo, que ficou com 3,5, e essa parte de cima aqui que ficou com o restante, certo? Então 6, 6, 12, aqui eu usei 1 centímetro e aqui eu usei 3,5. Então você tem que ser matemático. Tem que saber fazer a divisão do seu desenho que você vai desenhar com a altura da folha. É assim que eu descubro as medidas dos meus desenhos. Não tem fórmula mágica. Eu vou rascunhando. É que as pessoas que me mandam os desenhos, elas já querem pegar uma folha. Ah, vou desenhar uma casa. Ah, beleza, o ponto é aqui, um ponto, certo? Então, beleza, ou 2 pontos. Então, vou pôr um pontinho aqui, um pontinho ali. Vou fazer uma casa assim, que tem uma portinha aqui, um telhadinho ali, uma casa aqui, uma janela ali, blá, 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 entendeu? E beleza. E ela sai, sabe a altura da folha, ela já sai riscando. E aí, no fim, vira uma salada mista, uma sarandova, né? Não sei nem como pode chamar. E é isso. Por quê? Porque você não fez as matemáticas antes e também não fez os rascunhos, tá? A seguir eu vou falar um pouco mais sobre rascunho e tal. Acompanhe o vídeo aí para você ver sobre isso, que é muito importante. Mas primeiro detalhe, faça a matemática do seu desenho. 2 andares a casa tem, vai mostrar telhado, então são 3 partes, vai ser dividida em 3 partes. Ah, mas abaixo da casa ainda vou mostrar um pedaço do quintal. São 4. Olha aqui comigo, vou dividir de novo. Vou até pegar uma outra cor aqui, ó. Vou engrossar a linha para vocês verem, ó. Então, desenho: casa, andar de baixo, andar de cima, garagem e teto. São 4 partes. Não for? Vou repetir. Vou começar de baixo para cima. Quintalzinho ali, garagem. Parte de baixo da casa, parte de cima da casa, piso superior e o teto. São 4 divisões na folha. Então, se a folha tem 21 centímetros, ó, vou dividir aqui no desenho para vocês verem. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e aí sobra a 4ª divisão, certo? Eu vou fazer uma casa que vai ter 4 partes de horizontal para eu mostrar. Então, se eu tenho uma folha com 21 centímetros de altura, então eu vou começar fazendo uma dessas partes com 15? Obviamente que não, 15 é mais da metade da folha. Então é fácil raciocinar, gente. É fácil para chegar nas medidas. A gente mata de primeira? Não. Eu fiz 3 rascunhos para chegar nesse desenho aí. 3. E eu vou mostrar para vocês agora do zero. Vamos lá? Detalhe. Então, é a matemática do desenho. E segundo, você tem que saber se o desenho vai ser de frente, tá? Importante, que eu não falei, mas em primeiro lugar é saber a técnica. 1 ponto ou 2 pontos. Se a casa é de frente, é assim igual essa, que é 1 ponto. É fachada, linha horizontal, 1 ponto. Isso eu falo nos vídeos, tá? Na minha playlist exclusiva lá dos pontos de fuga. Então, casa fazendo lateral, direcionando para o lado direito e esquerdo, 2 pontos. Bico, 2 pontos. Então lá você vê a diferença de desenhos com 1 ponto e 2 pontos de fuga, tá? Vou deixar aqui no card para você assistir esse vídeo, se você tem dúvida. Então, ache primeiro
a forma que vai ser o seu desenho, se vai ser com 2 pontos ou 1 ponto, e aí parte para essa regra aqui da matemática, dividindo o seu desenho com a altura da sua folha, você com certeza vai achar as medidas. Quer um pouquinho mais de proporção do teto, então abaixa um pouquinho mais os cômodos. Quer que mostre um pouquinho mais a garagem, diminui um pouquinho o teto, ou deixa, não quer achatar o teto, deixa ele subir então da folha. Se o mais importante é a parte de baixo, não tem problema que a parte de cima ela suma, né? Você tem que mostrar no desenho o que você quer mostrar, aquilo que você julga ser importante, beleza? Segue aí na sequência. Certo, é claro que para descobrir essa fachada aqui com o Christian, com o cliente, não foi fácil, né? Eu precisei da planta baixa, precisei da foto lá do local, e eu vou mostrar para vocês, até ele chegar a fazer um rascunho de como ele imaginava essa fachada. Esses detalhes aqui do parapeito, aqui da varanda, né? Isso aqui é tipo uma varanda. Então, por exemplo, você tem que entender um pouco do que você vai desenhar. Por que eu coloquei 2 janelas aqui e uma porta? Porque eu sei que por dentro isso aqui é uma sala inteira, certo? E é um ambiente bem amplo, bem largo aqui. Então tem uma porta de acesso. Aqui do lado direito na sala tem a escada que leva para o andar superior, certo? E ele vai colocar uma janela de cada lado. Beleza? E na parte de cima eu sei que aqui é um quarto, aqui é um corredor e aqui é um outro cômodo. Porém, a porta de acesso para a varanda não vai sair pelo quarto. Normalmente, né, do quarto de casal já dá acesso a um terraço, a uma pequena varanda. Mas aqui no andar de cima não. O quarto de casal é aqui do lado esquerdo e aqui eu tenho um corredor. Por esse corredor nós temos a porta de acesso para a varanda. Então, se eu vou desenhar uma casa, algo para o cliente, eu preciso saber bastante informações, gente, tá? Eu preciso saber o que tem dentro, quais são os ambientes. E eu vou mostrar para vocês as plantas baixas, para vocês entenderem como eu cheguei nesse resultado. Essa é a planta da parte de baixo da casa, tá? Da parte térrea. Essa aqui é a parte de cima, lembrando que essas plantas foram feitas pelo cliente. E aqui é um esboço que ele também fez, imaginando como seria a fachada da casa dele. Agora vamos falar de desenho, né? De desenho. Como eu cheguei nesse tamanho, nessas medidas, é isso que muita gente quer saber, certo? Como eu cheguei nesses resultados aqui. Então vamos lá. Nunca, entenda assim, para você desenhar bem, chegar no resultado legal de desenho, nunca você vai validar o primeiro rascunho, nunca. Esse aqui foi o 3º rascunho, e eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o primeiro, tá vendo? Então vamos lá, certo? Aqui seria a porta, né? A portinha, ó. Aqui seria a janela e aqui seria a outra janela, só para vocês entenderem. Beleza? Então é o seguinte, eu percebi aqui nesse primeiro rascunho que ele estava muito baixo e muito horizontal, certo? Estava muito largo. Então o que eu faço, gente? Olha só, vamos comparar. O que eu faço? Se eu achei muito largo, primeiramente eu vou diminuir essa linha. Por onde eu comecei esse desenho? Por essa linha aqui. E eu achei que o desenho não estava numa proporção de altura legal, então eu tenho que aumentar a altura. Então, para aumentar a altura, eu tenho que baixar um pouquinho essas linhas, certo? Baixar para eu aproveitar mais a vertical da folha. Então, eu vou fazendo esses testes, ó. O ponto de fuga aqui estava praticamente no meio. Aqui ele já está mais para baixo da folha, ó, certo? Então, desse rascunho aqui, eu peguei tudo isso que eu não queria, né? E o que eu queria, por exemplo, aumentar na altura, diminuir na largura, e fiz um outro rascunho, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o 2º rascunho, certo? Baixei aqui, mas as linhas, percebe que elas estão, ó, desse primeiro, ó, ela já está mais baixa, certo? O ponto de fuga já está um pouquinho mais baixo que esse, certo? Com relação ao meio aqui da folha, né? Então, ó, esse aqui ficou legal na largura, né? Ficou uma largura interessante, a altura ficou legal, mas o único problema aqui desse rascunho é que ele matou o teto. O teto sumiu aqui, gente, certo?
Então esse aqui com certeza não poderia ser o desenho final, mas eu gostei aqui de alguns detalhes, né? Então como eu faço para baixar esse desenho para aparecer mais o teto? Então eu movimentei um pouquinho mais o ponto de fuga e baixei um pouquinho mais essas medidas, que foi exatamente esse aqui agora, certo? Então baixei um pouquinho mais aqui, certo? Que é essa distância, percebe que essa aqui está mais larga que essa, ó. Certo? Então eu trouxe o desenho um pouquinho mais para baixo, diminuí um pouco algumas coisas, certo? E acabei chegando nesse resultado aqui, que ainda não é o final, é o rascunho final. Então a partir desse, agora eu vou passar para vocês o passo a passo no vídeo. Então é assim como eu faço um desenho. Eu começo o desenho no rascunho, que na verdade esse não foi nem o primeiro, ó. Nem mostrei, mas eu tive um outro aqui, mas esse aqui ficou tão fora. E nem contei esse, porque esse aqui eu ia fazer a rua, a calçada. Mas como o portão dele e o muro fecha toda a frente, aí nós achamos melhor não fazer a frente da casa, né, a rua. Fazer a parte de dentro, né, ficasse mais visível. Então esse aqui, na verdade, nós nem contamos, certo? Então, o primeiro rascunho foi realmente esse aqui, certo? Desse aqui veio para esse. E aí, não tem segredo, gente, não tem segredo. Você só faz um desenho legal, só tem um resultado bom, como eu tenho nos meus desenhos, ó. A gente só chega num resultado bacana de desenho, de detalhes, rascunhando, ó, fazendo rascunho. Porque aí você vai pegar, por exemplo, se eu ver um erro aqui, eu já corrijo no próximo rascunho. E aí quando eu vi que não tem mais erro, quando eu vi que está tudo interessante, é isso mesmo que eu vou desenhar, aí eu marco as medidas para ficar mais fácil para mim, certo? Para eu não errar, porque se eu quero desenho desse tamanho, esse risco ele vai ter que ter esse tamanho. Esse risco aqui vai ter que ter esse tamanho. Então eu pego a minha reguinha, venho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, olha que bonitinho, 15. Aí eu marco aqui 15. Quanto tem de distância aqui, ó? Não é 3,5? Marquei 3,5. Tá vendo, gente? Então, para fazer um desenho, você tem que começar rascunhando o desenho, certo? Se eu quiser validar logo o primeiro, ele ia ficar assim, tá legal? Beleza. Talvez você teria gostado, mas para mim não. Eu achei ele muito horizontal, ó. Muito achatado, então eu cresci ele um pouquinho mais. E aí ó como ele ficou mais bonito, tá vendo? Eu cheguei bem próximo aqui do final da folha, mas importante que o teto ficou todo visível, certo? E aqui também o piso da garagem ficou todo visível, certo? E agora é só passar a limpo para o desenho final. Beleza, gente? Então, é assim que eu inicio meus desenhos. Não tem mágica. A única coisa que você tem que saber é o que acontece se você sobe mais o ponto de fuga, se você abaixa mais o ponto de fuga, certo? Se eu começasse o ponto de fuga mais baixo nesse desenho, eu ia ver mais o teto. Esse teto ia ficar assim, ó, mais inclinado, certo? Aqui também ia ficar mais inclinado. Por quê? Porque o ponto de fuga está mais para baixo, ó. Ele inclina mais para cima. Se eu subo o ponto de fuga, ele inclina mais para baixo. Então, você tem que saber, né, aprender, tem que saber trabalhar com o ponto de fuga. Porque aí você vai conseguir mexer nele para lá e para cá para você chegar nos resultados, certo? Agora, como eu aprendo a trabalhar com o ponto de fuga? Testando, gente, ó. Testando, ó. Um teste, primeiro teste, segundo teste, ele já estava, ó, PF estava numa posição, ó, PF estava em outra posição, né? Aqui está um pouquinho mais alto, aqui está um pouquinho mais baixo e esse aqui um pouquinho mais baixo. E aí finalizamos nesse aqui. Então, o único jeito de você aprender a trabalhar, a entender, ter intimidade com um ponto de fuga é fazendo vários e vários rascunhos. Porque você vai ficar bom, você vai entendendo, né? Tá vendo esse aqui, ó? Ele nem apareceu a parte de baixo do teto.
Porque o ponto de fuga com a linha do teto está quase em cima. Ó. Então, para o teto aparecer, o ponto de fuga tem que estar abaixo do teto. E é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo o teto aqui da casa? O ponto de fuga não está abaixo dele. Então, obviamente, vai me levar a ter essas linhas, ó, da esquerda, ó, e da direita. E aí, eles estando por baixo do teto, o teto fica visível, igual eu pintei aqui, ó, certo? Então, pô, se eu tô fazendo um desenho que eu quero que o raio do teto apareça, eu sei que o ponto de fuga tem que ficar abaixo dele, certo? E como eu descubro isso? Fazendo muitos desenhos. Se você não faz muitos desenhos, você não fica bom no ponto de fuga, certo? Então, uma dica valiosa para você: nunca comece o seu desenho validando o primeiro rascunho, certo? Nunca. Faça o primeiro rascunho, depois faça o segundo rascunho, até, se possível, faça o terceiro, igual eu fiz. Esse aqui é o nosso terceiro, ó, rascunho, certo, gente? E aí, se você achar que o terceiro rascunho tá legal, finaliza o desenho. Se você achar que não, faça um quarto, faça um quinto. Gente, não tenha preguiça de desenhar. Se você tiver preguiça de desenhar, então não vai ficar, né? Não vai chegar um resultado legal nunca. Beleza? Então bora lá fazer o desenho? Beleza, pessoal? E o passo a passo dessa casa eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já está com mais de 20 minutos, beleza? Então acompanhe o próximo vídeo que nós vamos fazer essa casa aí juntos, você e eu, tá? Do zero, com todas as medidas, tudo certinho, igual a gente faz nos outros vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de fazer o passo a passo desse desenho, dessa casa aí, e manda no meu WhatsApp. Eu quero ver o seu desenho, tá? E te dar umas dicas bem legais. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer a sua inscrição e acompanhar os nossos vídeos, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.